especificamente, né, esses 100 primeiros dias, a Bolsa teve o pior resultado desde o FHC, né? Exatamente, vendo aí um volume muito menor, até trouxe mais cedo um volume menor de negociação aqui numa média diária da nossa Bolsa brasileira. Investidor ainda muito em tom de cautela, principalmente, claro, tivemos fatores externos também que precisamos pontuar, principalmente subida de juros lá fora, toda, né, expectativa sobre uma possível crise bancária, vamos dizer assim, desencadeada ali, foi controlada, mas acabou trazendo muita aversão ao risco também para os investidores com esse cenário internacional, mas o cenário interno ainda deixando muitas dúvidas, muitos pontos aqui, acho que de interrogação, né, Jason, fazendo aí o investidor ter um pouco mais de cautela em relação, até porque é isso, né, terceiro mês, o arcabouço foi apresentado, o texto em si ainda não foi, vai ser entregue ao Congresso essa semana. A Haddad já viajou com o Lula para o exterior, né, para a China, no qual eles têm algumas reuniões importantes por lá. Mas eu queria entender também, de uma forma em geral, né, a sua visão especificamente. Assim, a gente viu ontem um otimismo, o Ibovespa descolando no exterior, muito ajudado pela questão das commodities. Hoje a gente já está vendo uma animação muito grande também em relação a essa reação imediata sobre o IPCA. E você trouxe uma comparação muito interessante, que na questão do Lula, um cenário muito diferente das décadas passadas. Em 2003, o cenário era totalmente outro, né? Teve uma ajuda muito importante, inclusive externa. Esse ano a gente tem um cenário totalmente diferente. A FMI acabou de reduzir aqui até uma projeção bem negativa, mais pessimista desse crescimento global. Quais os desafios, então, que você acredita, né, que a nossa economia terá para realmente alcançar aí essas promessas todas que esse arcabouço traz para a gente? Eu acho que o problema maior é exatamente que o governo Lula se acostumou mal a um cenário de Goldilocks, que a gente chama. Ou seja, ele recebeu uma herança bendita do governo do FHC, da qual ele chamou durante 8 anos de herança maldita. Ou seja, todos os programas sociais que ele criou foram criados pela doutora Ruth. A herança que ele recebeu foi de uma inflação baixa. A herança que ele recebeu foi de um banco central com metas de inflação e com um desenho muito bom, por sinal, de condução de política monetária, sendo um dos vanguardistas na adoção da meta de inflação. Ele recebeu da herança desse governo também um ministro da Economia, um presidente de Banco Central que se alinhava a um ministro da Economia, que na verdade era só um interlocutor político de boa qualidade. E quando ele teve o primeiro desafio real de uma crise global, ele adotou o contracíclico que criou a bomba que explodiu no colo da Dilma, que ela, ao invés de desarmar a bomba, ela jogou gasolina. Então, esse é o problema. Aparentemente, nos momentos de maior crise, eles não lidaram bem com crise. E agora eles vão entrar numa crise que, segundo a FMI, pode haver um crescimento econômico mais baixo do que aquele observado a partir dos anos 1990. Então, é um cenário muito desafiador. Não adianta tentar gerar contracíclicos contra o mundo, porque quando nós fizemos isso lá para 2010, nós criamos uma crise que se alimentou em 2011, depois ela se retroalimentou em 2012, gerou os protestos de 2013, as pedaladas fiscais de 2013, 2014, 2015, a recessão muito pesada, a tentativa de se jogar juro para baixo na caneta, e 2016 o impeachment. Então, infelizmente, aparentemente, não é um governo que sabe lidar com crises. Então, ele precisa saber lidar com crises, precisa saber que ele não vai entregar um crescimento esse ano maior do que no ano passado. Isso parece uma preocupação de ego, talvez, de parte do governo, de não poder entregar um crescimento próximo daquilo que foi observado no ano passado, que foi próximo de 3%, por questões até estatísticas, mas foi. E daí, se a gente vai observar para esse ano, as projeções estão menos de 1%. E isso preocupa demais, ou seja, ele não quer ser comparado com o governo Bolsonaro, que no último ano entregou quase 3%, e ele logo no primeiro ano dele vai entregar menos de 1%, sabendo que efetivamente não é só culpa do governo, não há muito o que se fazer nesse cenário, e também não é culpa do Banco Central.